O que eu mais objetivo com os meus vídeos é incentivar as pessoas a se desenvolverem por si mesmas, delas trabalharem o seu material interior, delas descobrirem as suas faculdades. Porque todo ser humano tem faculdades interiores, faculdades espirituais, uma série de impulsos, valores, e tudo isso precisa ser identificado e trabalhado pelo ser humano. Somente assim que ele consegue se desenvolver e se tornar autônomo. Quando ele se torna dependente de coisas externas, como líderes, por exemplo, porque muitas pessoas querem apenas seguir um líder, né? Seguem aquele líder e não questionam nada e não se desenvolvem a si mesmas. Isso é um erro. Isso é um erro. O ser humano ele pode ouvir líderes. O ser humano pode observar exemplos praticados por líderes. O ser humano pode analisar as coisas a partir das propostas apresentadas por líderes. Mas o ser humano não pode imitá-los. O ser humano não pode querer ser a mesma coisa que eles são, porque não existem dois seres humanos iguais. Todas as pessoas são diferentes. E isso não é subjetivismo e não é relativismo que estou pregando aqui. Eu sei que alguns já logo vão querer dizer, o Mário está sendo relativista. Não, eu apenas estou incentivando as pessoas a pensarem. Seguir um líder de forma cega, né? Isso não leva ninguém à autonomia. Ninguém se torna ele mesmo seguindo totalmente os passos de um líder. É como eu disse antes, um líder ele pode apontar horizontes, mas a caminhada é com cada um, porque não existem dois caminhos iguais. Cada ser humano tem um destino diferente a ser trilhado. E na construção, na escrita do seu destino, o indivíduo depende, primeiramente, do seu material interior, das suas faculdades, das vontades do seu espírito, né? Da sua índole interior, do seu íntimo. Isso é necessário e fundamental para que o ser humano possa se desenvolver, porque do contrário, ele vai ser apenas um imitão. E de imitões o mundo está cheio. Sejam imitões de esquerda ou sejam imitões de direita, nós podemos ter zumbis de esquerda e podemos ter zumbis de direita também, porque isso me preocupa. Eu vejo que nessa direita brasileira está surgindo um grupo de pessoas que também não pensam. Um grupo de pessoas que se preocupa apenas em seguir líderes. Não que isso não deva ser feito, que fique muito claro aqui, mas eu acredito que uma direita, de fato, uma direita verdadeira, uma direita que se coloca a missão de mudar o país, deve ser formada por pessoas autônomas. Pessoas que trabalhem a sua vida interior e que se desenvolvam a partir de si mesmas, porque apenas desse modo podemos ter indivíduos. A verdadeira direita, ela é constituída por indivíduos. Já a esquerda, ela é constituída por zumbis, por fantoches, por sombras, por imbecis. E a nova direita brasileira, em boa parcela, também está sendo formada por sombras, fantoches, imbecis e meros seguidores de pessoas. E indivíduos assim não têm autonomia, não conseguem pensar por si mesmos e se tornam dependentes dos pensamentos de outras pessoas. E nós não podemos e não devemos nos tornar dependentes de nada e de ninguém. Nós precisamos fortalecer a nossa autoestima, precisamos fazer com que ela cresça para que possamos confiar no nosso próprio taco. Nós precisamos bater com o nosso taco e não com o taco de outras pessoas.
Porque em determinados momentos da vida, nós estamos sozinhos. E nesses momentos de solidão, nós mesmos necessitamos resolver os problemas da nossa existência. E somente quem se desenvolve de fato consegue fazer isso. Se virar sozinho nos momentos em que está sozinho. Porque nem sempre é possível gritar para um líder. Nem sempre é possível passar uma mensagem pelo Facebook para o líder perguntando o que se deve fazer num determinado momento. Né? O ser humano precisa resolver as coisas por si mesmo. Por si mesmo. E os verdadeiros líderes são aqueles que incentivam esse desenvolvimento pessoal, ou deveriam incentivá-lo. Porque os verdadeiros líderes, eles não querem pessoas dependentes atrás deles, mas indivíduos que sejam capazes de se desenvolver, indivíduos que se tornem plenos na capacidade de resolverem os problemas de suas vidas. Eu acredito que é isso que está faltando hoje. Nós precisamos de pessoas capazes, de pessoas profundas, de pessoas que consigam enxergar as soluções por si mesmo. Né? Porque isso não é difícil. Isso não é difícil. Basta desenvolver o bom senso. E o bom senso requer que o ser humano seja autônomo, que ele não seja um mero seguidor de outrem, que ele não seja um imitador, que ele não seja um papagaio, mas que as palavras do indivíduo sejam elaboradas por ele mesmo. E para que isso possa ocorrer, o ser humano precisa, como eu disse, lapidar o seu material interior, as suas faculdades. O ser humano precisa se conhecer. O ser humano precisa identificar os objetivos da sua vida e trabalhar por eles. Somente assim ele se torna o dono da sua própria vida. E precisamos de pessoas que sejam proprietárias de suas vidas. Se nós temos uma imensa massa de pessoas que não sabem o que fazer, que a cada instante precisam perguntar para os seus líderes o que deve ser feito, nós estamos então diante de uma massa de pessoas dependentes, pessoas fracas, pessoas sem autonomia, pessoas incapazes de encontrarem as soluções para os seus problemas. E o que é isso senão a ineficácia? A mesma ineficácia observada nas massas de esquerda. O que caracteriza as massas de esquerda é a dependência frente aos seus líderes. Né? E é preciso tomar cuidado para que isso não aconteça com os grupos de direita. Né? Eu acredito que grupos de direita precisam ser autônomos, né? Ou falemos indivíduos de direita, porque o nome grupos de direita não me agrada muito. Uma, porque eu não sou um ser grupalista, né? Eu não acredito em grupos, em grupelhos, em partidos, em religiões. Eu acredito que o ser humano deve se desenvolver espiritualmente e se conectar à força e à energia de Deus, né? E utilizar essa força para clarear o seu caminho. Isso é a verdadeira individualidade. Isso é o desenvolvimento pessoal. Isso é a espiritualidade. A própria palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar. O indivíduo humano precisa se religar novamente às forças cósmicas, ou seja, a irradiação de Deus. Isso é a verdadeira religião. Isso não é subjetivismo, isso não é relativismo, porque de nada adianta frequentar uma religião se o ser humano não consegue promover este religare, se ele não consegue se religar à força de Deus. Se ele não consegue fazer isso, ele é apenas um zumbi dentro da igreja. Ele é apenas um zumbi dentro da igreja que não consegue se religar a força e as energias de Deus. E para consegui-lo, é necessário desenvolver o seu material interior, o seu espírito.
é necessário fortalecer a espiritualidade para que o indivíduo disponha de referências de fato, para que ele possa se religar à força de Deus e novamente poder trilhar o seu caminho autonomamente, sem ser dependente de ninguém, sendo dono da sua vida e do seu destino. E é isso que eu procuro passar nos meus vídeos. O meu objetivo é única e exclusivamente esse: incentivar as pessoas a se desenvolverem por si mesmas. Que as pessoas não sejam bonecos, não sejam fantoches, não sejam sombras, não sejam meros imitadores, não sejam papagaios que repetem as palavras de outros, mas que os indivíduos sejam indivíduos de fato, que eles se desenvolvam a partir de si mesmos, se tornem seres humanos verdadeiramente, seres humanos espiritualmente desenvolvidos, que não precisem seguir líderes, grupos, grupelhos, partidos, ou seja o que for, que as pessoas sejam elas mesmas. E isso não é subjetivismo, e isso não é relativismo. Isso não é relativismo. Algumas pessoas vão dizer, o Mário está sendo relativista. Não. O que eu estou incentivando é o desenvolvimento do ser humano. Eu não quero ter seguidores. Eu não quero ser líder de coisa alguma. Eu quero apenas incentivar as poucas pessoas que assistem os meus vídeos a se desenvolverem por si mesmas. Que vocês se desenvolvam, que vocês se conheçam, que vocês se religuem à força de Deus, para que ela possa aclarar o caminho de vocês e para que vocês possam caminhar de forma livre e autônoma. Porque cada um de vocês precisa ser o seu próprio líder. Seja você mesmo o seu próprio líder. Se conheça, se descubra, se desenvolva, identifique as suas necessidades no seu espírito, que é o elo de ligação com Deus. O ser humano se religa a Deus espiritualmente. E em seu espírito está tudo o que o ser humano precisa para se desenvolver, as suas faculdades. Basta apenas trabalhá-las e desenvolvê-las. Assim o ser humano vai fortalecendo a sua autoestima, acredita em si mesmo, confia no seu próprio taco e utiliza ele para bater quando necessário, para se virar, para se defender, para se proteger. Porque nós precisamos de indivíduos. Nós precisamos de indivíduos. Nós não precisamos de grupos e grupelhos, de pessoas cegas que apenas sabem seguir outras pessoas. Isso nós não precisamos. Nós precisamos de pessoas livres e autônomas. Pessoas capazes de ouvirem dentro de si mesmas o que é preciso fazer. Pessoas capazes de encontrar a solução para os seus problemas. Se nós conseguirmos fazer isso, desenvolver indivíduos, o Brasil pode ainda dar a volta por cima. Nós ainda poderemos recuperar o nosso país. Do contrário, não. Do contrário, não. Porque daí teremos apenas grupos e grupelhos e não indivíduos. E sem indivíduos, nada se consegue fazer. Porque somente indivíduos são capazes de resolverem os problemas da sua vida. Somente indivíduos são capazes disso. E para termos indivíduos, é necessário incentivar as pessoas a se desenvolverem. Que as pessoas se desenvolvam. Que elas se desenvolvam. Porque, do contrário, sempre serão dependentes de outras pessoas. E serão conduzidas e manipuladas segundo os seus interesses. Segundo os seus interesses. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!